Agora, eu quero fazer uma pergunta sobre o uso retórico da expressão democracia. Quero fazer uma pergunta sobre isso. Se nós olharmos aí no mundo, os regimes de esquerda, socialistas, que ainda subsistem, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, para pegar alguns exemplos. Se nós vimos a história, por exemplo, da ascensão bolchevique, que era a visão do Lenin, uma elite burocrática distribuindo riquezas do Estado para a população, riquezas que o comunismo não conseguiu produzir. Muito bem. Agora vamos trazer isso para o panorama atual. Essa expressão democracia, ela foi, o seu uso, pelo menos às vezes distorcido, foi apropriado pela esquerda. Nesse ponto, a esquerda sabe se comunicar melhor do que a direita, ela ganha a guerra das narrativas, e aí vem então, dentro desse contexto, a minha pergunta. PL das fake news. Quando você vê um envolvimento direto do governo federal e também do Poder Judiciário, mandando cancelar, tirar do ar manifestações das plataformas, como se essas manifestações pudessem influenciar a visão de um deputado federal ou de um senador que vai discutir e votar esse projeto. Quando a gente vê isso aqui, não cria um certo receio de que esse envolvimento direto do governo federal de querer retirar o direito de manifestação das plataformas, dizendo que estão distorcendo a verdade, o Congresso Nacional, que vai discutir e votar esse projeto, não se sente meio ofendido, como se precisasse de uma babá que tutelasse os deputados e senadores da informação que vai chegar para que eles possam formar a sua convicção? Isso, de certa forma, não impacta negativamente a visão do Congresso Nacional? Quer dizer, será que os deputados não sabem ler um argumento falacioso, eventualmente, numa plataforma, e saber que aquilo é errado? Veja só, eu faria aqui um paralelo com o papel do Senado, porque obviamente essa discussão do PL da censura, que é como a gente chama, foi feita na Câmara, e foi a Câmara que, dando sinais claros no plenário de que iria votar contra e derrubar o relatório do Orlando Silva, fez com que o projeto fosse retirado de pauta para não perder. Foi isso que aconteceu. Tá? Eles colocaram para votar, quando viu ali na hora ia perder, tiraram de pauta. Porém, qual foi o sentimento, que é basicamente o que você citou agora? O sentimento era de que estava sendo imposta à sociedade brasileira e aos parlamentares, e a todos, inclusive as plataformas, um controle de conteúdo, né, uma espécie de Ministério da Verdade, que era o que estava inclusive na minuta do relatório do Orlando Silva, que é inadmissível. Há uma série de cuidados que podem ser negociados para serem incluídos num eventual projeto, como a necessidade de identificação dos perfis, você ter nome, CPF, etc., até para responsabilizar sobre crime. Isso é uma coisa, diz respeito à forma. Mas nenhuma medida que diga respeito a conteúdo, sobretudo no governo, quem é o governo, e aí não estou falando deste governo, porque é o Flávio Dino, porque é o Lula, porque não importa quem seja. Quaisquer governos não devem ter a prerrogativa de dizer se o conteúdo é bom ou é ruim. Esse papel cabe ao judiciário quando provocado em cima de casos concretos. Acho até que as plataformas, todas elas, WhatsApp, Google, Twitter, Facebook, Instagram, todos, poderiam ter um sistema tipo CONAR, Gustavo, de autorregulamentação. Eles próprios se encarregam de ter um CONAR das redes sociais, das plataformas, etc., para dar uma resposta mais célere. E em casos em que eles não agirem, aí sim você tem o judiciário. Agora, você outorgar este papel a um Estado, a um governo, não importa qual seja o governo. Não importa. Está errado. Está errado. E contra isso se insurgiram os deputados. De maneira muito clara, muito contundente. Tanto que o governo viu que ia perder e deu o sinal para retirar de pauta sob o pretexto que ia voltar a rediscutir. O que nós queremos? Uma bagunça total na internet? Claro que não. Mas também não queremos entregar na mão de qualquer burocrata que seja o direito de se arvorar
e no que é certo, censurar e arvorar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E a gente diz isso inclusive sem conflito de interesse, por uma razão simples. Durante as eleições, quem mais sofreu com a censura das redes, Twitter, Google, Instagram, foram os bolsonaristas. Nós sofremos a consequência dos estagiários especialistas das plataformas que faziam o juízo de valor, que era o bando de petista disfarçado de independente. Você pega aquele Lupa e outro, é tudo petista, tudo. Você pega o perfil do pessoal que compõe o corpo editorial desses grupos de fact-check, é tudo esquerdinha. E eles usavam uma pseudo-independência na checagem de informação para dizer: este conteúdo nós analisamos e é falso, isto aqui nós avalizamos e é falso. Absurdo. Chegou a ter um caso assim, eu fico até envergonhado de contar de tão ridículo que é. Quando o Bolsonaro estava chegando na Ucrânia, para aquela reunião com o Zelensky, em que ele foi garantir, inclusive conseguiu, né, Gustavo, garantir a fruição, a vinda de fertilizantes para o nosso país, foi graças à ida do Bolsonaro. O Lula agora foi esnobado pelo Zelensky, mas o Bolsonaro conseguiu garantir o tal pária internacional, né, Bolsonaro, garantiu o fertilizante do Brasil e, portanto, o agronegócio. Mas por que eu estou contando isso? Porque justamente por uma coincidência, é óbvio que foi coincidência. Quando o Bolsonaro chega na Ucrânia para a reunião com o Zelensky, o Putin manda retirar uma parte das tropas da fronteira. É óbvio que foi uma coincidência. Aí eu pus um post dizendo: Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial. Veio a rede social, acho que foi o Instagram, bloqueia a minha rede por 15 dias, dizendo que eu estava propagando fake news, que o Bolsonaro não evitou a Terceira Guerra Mundial. Desculpa. Então não tem mais piada na internet, não tem mais nada. Quer dizer, não tem uma pessoa minimamente esclarecida para ver que isso é uma piada.